Fala pessoal, bom, vou falar aqui do mercado de weekly no dia de hoje. Então terça-feira veio até a região mais alta, como eu disse para vocês, né, que viria na segunda-feira, com o nosso belíssimo Standard Deviation aqui no 1%, ele tocou aqui nessa região, ó, bem nessa região aqui, ele tocou não, né, quase um tiquezinho, né, nessa região aqui, a gente está no gráfico de 1 hora, aqui deste fundo até esse swing high aqui, ele foi, né, nós marcamos essa liquidez, e a próxima liquidez vigente era esta daqui. Então, dentro desse, mais ou menos aqui nessa região do swing high, tá bom? Temos esse swing high e esse aqui, né, que a gente tinha marcado aqui em cima, que provavelmente o preço iria subir. Como o -2, né, tá aqui, a probabilidade de reversão ela é maior, tá? Então, assim, nós pegamos aqui nessa região, já começamos a possibilidade de descida assim que a gente entrou aqui na própria terça-feira. Como eu disse para vocês, o topo da terça-feira seria formado hoje, tá? O topo da terça-feira não, desculpa. O topo da semana poderia ser formado hoje, ou o fundo da semana poderia ser formado hoje, tá? Então vamos ver se quarta-feira confirma o topo ou o fundo, tá? E aí a gente segue com o nosso weekly profile. Então, até agora estamos aqui. Provavelmente depois da captura desse inverso que eu tinha marcado, ele vai começar a mitigar para alta. Pode ser que ele mitigue esse topo aqui para continuar descendo, ou o inverso, né? Venha assim nessa região, venha não mitigar esse topo, mas cair e começar a descer, tá? Então a gente tem essas duas possibilidades aí. Vamos ver o que a gente fez hoje? Vou colocar no 1 minuto. No começo, mostrei para vocês lá, que eu falei que iniciou o mercado, já tem aqui liquidez aqui próxima, né? A gente tem um BPR bem bonito aqui, ó. Vou botar aqui, ó. BPR. Opa, BPR. Tem um BPR bem interessante aqui, tá? Nessa região. Ele veio, capturou, ticou aqui minha operação e já derreteu, já pegando meu sell side liquidity aqui, tá? É o último fundo. Já fez o primeiro forward gap para alta, subiu, capturou ali o nosso inversion forward gap da altura das 8 horas. Então lembra que o mercado ele é fractal, como eu disse para vocês, né? A gente precisa se atentar às regiões importantes da fractalidade do mercado para poder, né, usufruir de todos os benefícios que o mercado lhe possa oferecer para nós, tá bom? Então a gente tem que ver aqui, ó, olha que interessante, né? Esse logo aqui diz alguma coisa para vocês ou não? Esse daqui, aqui, daqui para cá, né? Então a gente tem a liquidez maior para ser capturada, foi isso que ele fez. Ele capturou esta liquidez maior aqui às 9h30 da manhã, tá bom? Então vamos nos atentar sobre essa liquidez. Capturou a liquidez aqui do Inverse Forward Gap, pavilou ali o Buy Side Liquidity. Luiz, por que não o Buy Side Liquidity é esse daqui, né? Por que não esse daqui e sim esse aqui da frente, né? Que ele deu uma ticadinha aqui. Simples, meus caros, porque o tempo ele manda no preço, tá bom? O tempo ele diz aqui que às 9h30, como disse para vocês, ele capturaria a maior liquidez vigente que traria de antes, né? E esse 8 horas ele não capturou liquidez o suficiente, ele capturou e deixou mais liquidez aqui. Então ele veio capturar e veio limpar essa liquidez toda, tá? Assim que ele limpou a liquidez, ele deu esse volume balance aqui bem importante, bem interessante, e já, derreteu aqui ó, de uma forma bem violenta, né? Daria até para esticar um pouco mais o trade. Não quis, eu quis ir até meio-dia aqui, que é aproximadamente uma parte aqui desse inversion forward gap aqui, né? Que ele veio consumir, tá? Então, foram 124 pontos, tá bom? Né? Um tradezinho ali de 8,80 para 1. E esse trade de quase 4 para 1, né? E desceu bastante, desceu mais, poderia fazer um trailing stop também se você quisesse, né? No trailing stop talvez
eu rendesse o trailing stop aqui nessa região. Não pegaria tudo isso aqui, mas rendesse aqui, tá? Então daria aí um pouco menos. Talvez aqui, ó, 97 pontos, tá? Então seria take estopado aqui, ó, nesse inverso aqui, né? Provavelmente, tá? E aí o mercado, enfim, derreteu, fazendo as suas varreduras de liquidez. O que nós temos aí, possibilidade para amanhã, né? Acabou de chegar na zona aqui do Inversion Fairway Gap semanal de 1 hora, tá? Ó, ele veio aqui, ele vai provavelmente configurar uma estrutura aqui de MMBM, né? Market Maker Buy Model, para começar já a fazer a consumir, né, a liquidez maior do mercado. Temos aqui esse Relative Call High também. Relative Call High, para ele capturar. Provavelmente ele vai vir aqui. De repente em Ásia, né, ele começa já a fazer essas mitigações aqui. O que a gente tem de importância é, ele vai resistir esse inversion aqui, ó. Se ele resistir esse inversion aqui, amanhã, na quarta-feira, ele provavelmente vai nascer perto dessa região para poder capturar um pouco mais dele e expandir, tá? Porque o nosso semanal aparentemente está subindo, tá? Ainda não capturou tudo que ele poderia capturar aqui em cima, tá? Porque tem muita liquidez aqui em cima. A gente tem aqui esse gap gigantesco, a gente tem aqui esse Fair Valley Gap aqui também de baixa, né? A gente tem esse Fair Valley Gap aqui também, ó, de baixa. Desculpa, é Inversion Fair Valley Gap, né? Aqui. Nosso Inversion Fair Valley Gap também de 1 hora. Então, tem muita liquidez ainda para ser capturada, tá? Então, falando a respeito do nosso Standard Deviation, como eu disse para vocês, ó, do topo mais topo até o último swing low, tá bom? Swing high, swing low. Então, do último swing low, ele vai até esta região aqui, ó, desse inverso de 15 minutos. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, as coordenadas desse daqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui as coordenadas dele. Ok, vou marcar aqui as coordenadas e marcar também de 2 negativo, tá? Importante. Pronto. Então, nós temos aqui. Então, a gente arrasta aqui, ó, essa para quarta-feira, né? Provavelmente ele vai capturar. E esse daqui também a gente dá uma arrastadinha, né? Pode ser que nessa madrugada ele venha capturar. Então a gente pode deixar aqui, né? Essa linha aqui, tá? Pode ser que essa madrugada ele venha capturar, ou até mesmo agora, né? Ele venha capturar aqui, já fazer as mitigações. Então minha intenção de mercado, meu viés de mercado é isso daqui, ó. Ele vem capturar, sobe um pouquinho mais, tá? Para poder ver o que vai acontecer a partir ali das 9 horas, né? Vou fazer aqui direito, então. Vem, captura, faz toda a mitigação ali dele, tará, para chegar às 9 horas aqui, ó, nessa região, possivelmente desse inversion, tá? Marquei até mesmo esse breakerzinho aqui, ó, bem interessante. Então, basicamente, meu povo, é isso. Eu estou vendo isso, tá? Aqui a gente tem um Fair Valley Gap também, ó, que poderia dar um impulso um pouco para baixo, capturar um pouco mais de liquidez para poder subir. Então, vou esticar esse inversion para cá, ó, para o dia seguinte, vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas nessa madrugada, é essa impressão que eu tenho do mercado. Se ele romper direto, vou deixar aqui verdezinho, se fechar abaixo, se esse candle de 15 minutos fechar abaixo, né, a gente tem uma intenção de pegar a True Open, tá? True Weekly, e vá até lá embaixo para poder depois subir, tá bom? Então, essa madrugada. Então, basicamente, provavelmente é isso que o mercado vai fazer, tá bom? Vamos ver aí nos próximos episódios.